Seja muito bem-vindo a mais um Café com Corretor. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com o Marcos Tavares, ele que é fundador da Royal Brokers e ele que também é consultor internacional da Adversaire. É isso? Pronunciei correto? Isso. Tá certo, Marcos? Tá certinho. E ele que se intitula nas redes sociais como o Magnata do Imóvel. Chama atenção, Magnata do Imóvel. Eu conheço o Reinaldo Rego, Rei do Imóvel. Tu conhece o Rei do Imóvel? Conheço sim. Pronto, então a gente já tem o Rei do Imóvel, agora a gente vai ter o prazer de conversar com o Magnata do Imóvel. Marcos, muito bem-vindo, meu amigo. Satisfação em tê-lo aqui. Finalmente. Finalmente deu esse certo. episódio saiu. É isso aí, cara. Cara, graças a Deus, hoje o Café com o Corretor tá com demanda. Coisa que você que já tá na estrada há muito tempo sabe que no início dá uma dorzinha, né? Sim. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uns episódios engavetados. A gente tá sempre com colegas querendo participar. E isso pra mim é uma honra, uma satisfação, porque realmente mostra que a gente tá no caminho certo, né, meu amigo? Maravilha. Cara, bora conhecer, eu quero conhecer um pouquinho de você, saber um pouquinho da tua história. Lembrando que a gente realmente está se conhecendo pessoalmente agora, né? Eu até falo para quem conversa comigo, Marcos, que eu conheço tanta gente comum. Exatamente, mas não tinha se falado pessoalmente, né? Eu falo que, para mim, eu acho mais simples conversar com quem eu não conheço ainda, porque eu realmente vou ter um monte de curiosidade que vai ajudar a gente a desenvolver o episódio, do que com quem eu já conheço, que acaba virando quinta série, que aí a gente fica brincando demais. Meu amigo, quanto tempo você tem de mercado de trabalho aí, Marcos? Como tenta na luta? 12 anos de mercado já. Legal. Esse ano eu fiz 12 anos. Mais de uma década. Mais de uma década. Comecei dia 10 de março, um dia antes do meu aniversário. Cara, tu lembra o dia e o mês. É porque era um dia antes do meu aniversário, Não tinha como esquecer, não tinha como esquecer. Cara, invocado, cara. Eu comecei em outubro de 2018, mas se tu me perguntar a data exata, eu não sei te precisar. De verdade. E eu lembro da primeira venda, do primeiro atendimento, mas eu não sei te dizer que dia foi isso especificamente. Sei que foi em outubro. Só não comecei dia 11, inclusive, porque, se eu não me engano, dia 10 foi num sábado, algo do tipo. Teve uma jogadinha alguma coisa de final de semana, alguma coisa. Legal. E começou como a maioria dos colegas era... A maioria dos colegas, eu vou me corrigir aqui. Já vi muita gente aqui que sempre quis ser corretor de imóveis. Ou não, era algo que, pô, vou tentar aqui e ver o que vai dar nessa proporção. Como é que foi o teu caso? Como é que é a tua história nesse aspecto? Na verdade, eu caí de paraquedas na corretagem. Sim. Eu comecei trabalhando como atendente no McDonald's do Manauara. Eu lembro que foi o meu primeiro emprego. Foi mesmo, cara? Foi o meu primeiro emprego porque com 17 anos eu comecei... Na verdade, ali com 15, 16 anos eu comecei a tocar bateria. E aí, com 17 anos, eu tava insistindo ali para os meus pais, de repente, me darem uns equipamentos e tudo. Eles não queriam fazer muito isso. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás de um trabalho para mim. E aí vou bancar minha bateria. Vou bancar meu equipamento. Legal. E aí eu fui para McDonald's lá, tava aceitando o currículo. Entreguei meu currículo, trabalhei lá um tempo. Depois trabalhei no Amazonas Shopping, em outras lojas e tudo. Mas aí, depois de um tempo, essa pequena fase que eu tive de carteira assinada, ela me mostrou que não era aquilo que eu queria pra mim. Legal. Tava começando, ainda não entendia. Novo, né, cara? Era novo, tinha 17 anos, tava começando. Então eu passei aí alguns anos trabalhando de CLT, mas sempre com aquela situação. Às vezes a gente chegava no trabalho, a gente se dedicava, até tentava entender como funcionava tudo, e simplesmente do dia pra noite, a partir de amanhã não precisa mais vir e ter outro no teu lugar. É o lado ruim da CLT, né, cara? É o lado ruim. É o principal disso, né? O lado ruim. Eu acho que nem é, pra mim, nunca foi a questão salarial. Acho que pra gente que tem essa veia empreendedor, como tu tem, eu acho que essa parte é a que mais dói. Realmente, e doeu bastante. Eu lembro que teve um emprego que eu tive no distrito, que eu era ajudante de caminhão. Eu era magricelo no meio de um monte de cara coroazão já criado no distrito. E aí o pessoal, dá um mês que ele desiste, tava até apostando. Eu fiquei 4 meses na empresa. Só que a gente foi fazer um carregamento, caiu uns equipamentos na minha mão e... Deu problema na minha mão, eu fiquei bem ruim mesmo. E aí me deram um atestado de 7 dias. Eu fiquei 14 em casa porque eu realmente não conseguia mexer meu braço. Quando eu voltei e comprovei que eu estava realmente me recuperando e tudo, tive que passar por fisioterapia, alguma coisa do tipo na época. E aí, simplesmente, quando eu cheguei lá, minhas contas estavam assinadas. Já não tinha mais emprego, já não tinha mais. E aí, o que aconteceu? Certo dia, no domingo de manhã, eu acordei e peguei o jornal, antigamente, né? Classificados ali, e fui atrás de emprego. E tinha lá bem assim, procura-se corretores de imóveis com ou sem experiência, ganhos a partir de R$5.000. Aquela história que todo mundo conhece, né? 5 mil na época era dinheiro pra caramba, era dinheiro pra caramba. Hoje ainda é, mas na época era mais. Com certeza. E aí eu falei simplesmente assim, eu vou tentar esse negócio aqui, com você experiência, o que eu posso perder? Não tinha conhecimento nenhum, mas antes da entrevista eu realmente fui atrás e entendi como é que funcionava o mercado imobiliário.
E aí fui pra entrevista na Brasil Brokers na época, né? Sim. E aí, na época da Brasil Brokers, eu lembro que eu fiz a entrevista, fiz a seleção, e eles falaram que ia entrar em contato, não entraram em contato. E aí eu fui lá de novo, Voltou lá na cara alguns de dias pau. depois, na cara Aham. de pau, perguntei lá da moça que fez o recrutamento se tinha algum resultado. Não, porque a demanda tá muito alta aqui, a gente ainda não conseguiu selecionar, fui pra casa. Passou uma semana, não entraram em contato comigo. Eu falei, "Meu, eu vou insistir. Agora eu que quero isso aqui. Eu quero trabalhar com isso agora. Eu que quero isso Só de aqui. raiva. Só de raiva. E aí eu cheguei lá, e aí eu lembro que o Fábio Preto tava chegando na época, cara muito bacana das antigas aí. Fábio Preto. Fábio Preto. Pietro. É. Ah, tá. Aí Desculpa. ele tava na direção da Brasil Brokers na época. Aham. E aí, nesse vai e vem, ele viu que eu tava lá na recepção e ele interrompeu ela por algum motivo que eu não lembro exatamente qual era. E aí ele perguntou: e esse cara aqui? Manda ele embora pra casa que não vai trabalhar aqui desse jeito. Eu tava de jeans e tal, e lá tinha que terno e Eu lembro, já gravata. ouvi essa história, que já tinha que estar. Exatamente. Era outra pegada, né? Aí ela falou: não, ele não trabalha aqui, ele participou da seleção. Aí ele simplesmente olhou pra minha cara e falou bem assim: tá querendo trabalhar? Aí eu falei: tô. Então, se tu voltar aqui amanhã e tiver vestido desse jeito, tu vai voltar pra casa. Arranja uma roupa social e eu vou te direcionar pra um gerente. Eu lembro que na época o meu primeiro gerente foi o Edson. O cara trabalhou muito tempo também no mercado imobiliário. Esse pessoal ainda tem contato? Esse Fábio Pietro, Edson, ainda estão aí aqui na nossa cidade, pelo menos, trabalhando com isso? Assim, o Fábio, eu acho que ele foi embora. É. Ele tava se eu não me engano, ele tava ali na direção da Amazonas Incorporadora na época dos lançamentos do Sim, Bela Villa de e tal. lotes, né? Exatamente. Mas não tive mais notícia Contato. dele depois de um tempo e É que realmente. eu tenho curiosidade de conversar com esse pessoal que era aqui fundador, por assim dizer, ou dos donos, ou Sim, enfim, sim, daquela saber época. a história, porque Tem é muita gente que impressionante continua, na como verdade. muita gente, principalmente com mais de 10 anos, a escola foi a Brasil Broker, né, Marcos? Exatamente. Teve muita gente que passou por lá, muitos estão ainda na corretagem e Nativa, tudo, estão legal. nativa, mas a grande maioria realmente, eu pelo menos, Não tem mais não contato, tive né? mais muito contato E é assim. isso que a gente tava conversando, né, cara? A nossa cidade tem uma quantidade, comparado com outras capitais pequenas, de corretores inscritos no CRES, Sim, devidamente sim. credenciados, né? A gente tem hoje, se não me falha a memória, já deve estar chegando no CRES 7.000, né? Tá Acho ou que já se passou, não, mas tá já passou aí. nessa média aí. Sei lá, vamos botar aqui, uns 4.000 são ativos, né? Sim, Mas é impressionante como a gente conhece muita gente, mas ainda tem muita gente a conhecer, né? Primeiro que tá sempre entrando corretores novos, aí tá sempre se renovando. E tem muita gente antiga que a gente não tem esse contato, que a gente não vê nos eventos das incorporadoras, né? exatamente. E aí acaba que eu gosto disso aqui por isso, porque talvez se não fosse Café Corretor, eu não fosse tão cedo eu te conheceria. Talvez uma Exatamente. parceria, mas a gente acaba não tendo essa troca. A minha esposa, inclusive, a gente quase iniciou uma negociação ali, por algum motivo o cliente desistiu, Comigo? alguma coisa. Foi, É? por isso que ela legal. entrou em contato contigo, né? Aham. Pra falar. E aí ela já tinha de um contato justamente de De um alguma anúncio coisa que de tu parceria, fez e a gente legal. tava precisando da unidade. Então, assim, ela já falou contigo, eu só tinha falado contigo mais recente, algo do tipo. Eu acho que o contato que eu tive primeiro foi que eu fui algum atrás de imóvel teu, se não me falha a memória. Pode pelo ter Instagram. sido, Foi? Não, tenho certeza. é. Algum anúncio que eu tava precisando, e aí você tocou no assunto do café com o corretor e a gente começou a conversar. Ah, verdade, Era algum verdade. imóvel que tu tava verdade. anunciando que eu fui te procurar. Mas, cara, nesses 12 anos, né, que você tem aí 12 de anos. chão, do que tu percebe, Marcos, que em mais de uma década aí de história, do que como tu percebe que era esse mercado lá atrás, de quando tu começou na Brasil Brokers e de como tá hoje você como fundador da Royal Brokers. Estou pronunciando certo? Tô Não, é querendo... Royale. Royale Brokers. O que tu mais percebe de evolução ou, na tua concepção, uma pessoa que está atenta aí pro movimento do mercado, aqui em Manaus não evoluiu tanto assim? Na verdade, o mercado ele evoluiu. Legal. O mercado ele evoluiu. Na época que eu comecei, eu acho que o primeiro lançamento que teve, por exemplo, Minha Casa Minha Vida na época foi o Totalville da Lá da barreira Direcional aí, e da tudo. Direcional, sim. Foi o primeiro contato que o mercado teve com empreendimentos mais de padrão econômico, Sim, digamos assim. da linha Mas a econômica. base do mercado imobiliário naquela época ali era médio alto padrão. Legal. Foi a época do lançamento da finada PDG, lá do Upper Side, que era o Coral Gables, o Sim. Nick,
Palm Beach, Key Biscayne, peguei muito plantão Morada ali. do Sol ali, né? Morada do Sol, aqueles empreendimentos todos ali. Reserva Inglesa também, chegando com Liverpool, London e Britânia depois, né? Uhum. Então, assim, foi uma época que eu entrei, uma época de lançamentos mesmo de médio e alto padrão. O famoso boom imobiliário. Exatamente. Aí teve Mundi, teve Concept, teve vários empreendimentos assim dessa categoria. Que vendiam como água. Exatamente. Só que naquela época também a parte financeira da situação, ela não diferente era da tão de hoje. formatada, exatamente. Então, assim, Eu já lembro que você às vezes ganhava menos de 2% de comissão, não era e muita isso? gente podia comprar, mas não sabia se ia finalizar o processo. É porque antes não era crédito associativo nessa época, né? Exatamente, Então, exatamente. Então tinha muito essa questão. Eu tive clientes que realmente não conseguiram finalizar e pegar a a compra chave, e de fato. tudo. Exatamente. Porque aí se deparavam com 50, 80, 100 mil que tinha que dar depois Entendi, ali. sim, e não E tinha. aí, pra falar a verdade, foi a época que eu realmente comecei a aprender realmente o que era o mercado imobiliário. Sim. Porque eu demorei para fechar minha primeira venda ali, eu fechei com 3 meses. Mas aí, cara novo, tava me deparando com um mercado completamente diferente do que eu tinha Do que tu trabalhado. imaginava, né? Tinha visto. Exatamente. Então eu passei praticamente 2 meses e meio enrolando. Eu não sabia exatamente Tu o ia que... pra lá, mas não sabia o que fazer. Exatamente, não sabia o que fazer. E Então, como pelo jeito era muita gente, não tinha esse cuidado individual, né? lá, pelo menos, era tanto corretor que várias vezes eu cheguei e não tinha cadeira para sentar, a gente sentava com o notebook no chão. Porque não tinha Caramba, cara. espaço para É sentar. surreal quando vocês falam isso, eu não consigo imaginar esse cenário. Exato. Uma das minhas maiores dificuldades ao longo desse tempo todo aí foi realmente a parte do recrutamento. Uhum. Porque a gente faz a seleção e a gente faz seleção com 10, 5 voltam, 2 ficam, isso quando ficam. Isso Alguns, tu entendeu? já tá falando do recrutamento Já- pra tua imobiliária. Exatamente. Tua Já imobiliária do, fica do- onde? do atual. Fica lá no Britânia. Lá no Britânia. Britânia. Legal. Lá legal. na torre... Esqueci o nome da Falhou a torre. memória. Ih, Não, falhou. relaxa. Depois tu relembra que é bom a gente pontuar. E além de as pessoas pra te seguirem, elas vão te seguir. Qual é o teu Instagram? E tem da Royale também? Ah, sim, tem. Se entrar no meu, tem a Royale Beleza. destacado lá. O O teu meu é o Magnata dos Imóveis. Beleza, Magnata dos Imóveis. Facinho de achar. Isso daí foi um apelido que me deram Como é na que foi época. que surgiu essa questão Isso daí não foi eu que coloquei, não, tá? Não foi eu que surgiu o coloquei, casal, não. legal. Foi. Na verdade, quando a gente estava trabalhando na questão do início do mercado imobiliário ali, Uhum. eu, na verdade, estava trabalhando, né? Eu tinha muitos amigos que eram do meio da música e tudo, porque eu tocava também Sim, e tu tudo. já tinha esse meio... Exatamente. E funcionava. aí, do dia pra noite, eu apareci de cabelo cortado usando terno. Ah, E tá. aí Foi uma veio mudança drástica pros teus exatamente, amigos. foi para todo mundo foi. Aí quando simplesmente eu cheguei e já tava aparentando ser uma outra pessoa, aí um amigo meu que hoje nem mora mais aqui em Manaus, ele chegou, ó, chegou o magnata dos imóveis Aí aí, ó. pegou. Aí pegou. Legal, E ficou todo legal. mundo ficava me chamando disso por muito tempo, tanto que eu mudei esse arroba faz pouco tempo. Antes tava- era teu nome. Era o meu nome normal, só que aí eu fiquei pensando, a gente, às vezes, tem várias pessoas que utilizam ali um codinome, alguma coisa Sim. do tipo, porque fica fácil de lembrar. E foi muito pela facilidade também, pela referência que a gente acaba Cara, se acaba se destaca. tornando. Quantos magnatas dos imóveis tem na rede social? Eu não conheço. Então, já por si só, Pois já é uma vantagem pra você. Exatamente, já Não, fica por aí. E não tem muito isso de se preocupar, porque às vezes as pessoas criticam muito. O ser humano a gente Stanford. julga, né? Então, Stanford é a torre. a Torre Stanford, que tu lembrou, tá? Fugiu o nome. Não, tranquilo. Eu falo assim que as pessoas, é que nem semana passada a gente conversou aqui com o Salazar, ele se posiciona como broker, né? Sim, Igual sim. você se posiciona, né? A empresa. Royale Broker, né? Não, eu tô falando que tem muita gente, eu vejo até meme na internet. O que é broker? Por que tu fala broker? Sim, sim. Né? E aí eu digo, cara, é da pessoa. Se ela pode explicar muito bem o que é e o cliente dela, o importante é o resultado. É que a gente tem mania de julgar. Então, o magnata do imóvel, pra mim, eu acho legal um título, por assim dizer, diferenciado. Eu não vejo de maneira negativa. Muito pelo contrário, tem um monte de marcos, né? Agora, exatamente. quantos magnatas do imóvel tem? Antigamente lembravam de mim aquele corretor que tem um buraco na orelha. Por causa Por causa do alargador, que eu Entendi. sempre tive. E aí eu Não lembro... era pelo estilo de magnata. Não era pelo estilo, era pela... Eu nem costumava me vestir tanto assim. Mas a questão do magnata é mesmo por conta da vestimenta, Pois tem todo isso que eu ia te falar. esse impacto visual. Tu e usou tudo. esse apelido, que foi dado pelos amigos lá atrás, tu adotou ele,
mas tu te posiciona nas redes sociais dentro desse Exatamente. arquétipo, por assim dizer. Sim. Né? Eu vejo que teus vídeos tu tá sempre bem alinhado, com roupa Já, social, assim, virou tua marca registrada. exato, tem muitos amigos meus, pessoas que inclusive tu conhece e tudo, que sempre elogiaram assim, pô, cara, eu queria me vestir desse jeito também, mas Manaus é muito quente, realmente é quente pra caramba. O cara não consegue ficar muito bem vestido. Se for pra tu tá elegante, num estúdio ar-condicionado, no escritório, Sim. ok. Mas até pra tu gravar vídeo, às vezes acho que um pouquinho a gente não grava um vídeo de uma primeira vez. Dificilmente tu vai lá e acerta. Tu vai repetir, vai, sei lá, uma hora e pouco pra fazer um vídeo de 1 minuto e meio que as pessoas vêm toda prontinho e acham que é fácil, né? E aí tu tá bem alinhado assim, pô, no nosso clima é sofrido, cara. É como tu disse, assim, infelizmente as pessoas elas julgam muito, julgam normal, realmente, mano, isso é normal. Se a gente fosse basear só na crítica que as outras pessoas fazem com relação a gente não faz nada na nossa vida. É isso aí, cara. Entendeu? É isso aí. Só que tem muito aquela questão de que, às vezes, por exemplo, eu já atendi clientes que, de primeira, eles já não sentiram muita... Não se conectou. Não sentiram muita firmeza. E passaram a ser clientes meus, clientes que fecharam comigo mesmo, mas muito depois de todo o processo de explicação que eu fiz e deles entenderem que realmente eu sabia o que dizer sobre o mercado imobiliário, fazer um bom atendimento. Mas a primeira impressão, ela não foi tão... não compraram muito. Mas assim. mesmo tu bem alinhado, tu percebeu isso? Antes do magnata. Em situações que realmente, por exemplo, hoje se eu for captar o imóvel, de jeito nenhum eu vou desse jeito. Eu não vou, entendeu? Eu acompanho a equipe, tem o pessoal que filma, tira foto e tudo, então eu acompanho. Mas é uma primeira interação que eu tenho com o cliente, mas às vezes esse cliente já me encontrou na rede social, então ele já vê, ele já tem uma visão de mim antes de eu chegar lá. Ele já te conhece um pouquinho que seja, mas ele já sabe quem é o Marcos. Exatamente, quem é o magnata. Exatamente. Legal. Então, é uma coisa que a gente vai levando mesmo, e querendo ou não, tudo isso interfere no processo do atendimento. O processo do atendimento é desde quando o cliente está comprando a sua ideia de corretor, né, de mercado imobiliário, até o fechamento. E eu costumo dizer que a verdade é que o corretor de imóveis hoje, ele não vende imóvel. O imóvel é o cliente que compra de você. Você primeiro tem que vender toda a questão do estereótipo, tem que vender o seu conhecimento, tem que vender toda a sua consultoria, o que você é como profissional, e aí o cliente vai escolher no final se ele fecha ou não. Qual corretor que ele vai trabalhar. Exatamente. Quantos clientes tu já atendeu que por algum motivo ele não fechou contigo e depois tu descobriu que ele fechou com outro corretor e tá tudo bem, a gente não tá nesse jogo para ganhar todas as partidas. Nem dá, né, mano? Nem dá, entendeu? Mas assim... A questão é justamente essa. Às vezes, a gente deixa de prestar um bom atendimento, alguma coisa do tipo, por falta mesmo de conexão com o cliente. Quanto mais conexões você consegue alcançar com esse cliente, mais a chance dele comprar o imóvel de você. Porque se a gente vendesse realmente imóvel no final das contas, a gente vendia imóvel todo mês, 2, 3 imóveis. É o cliente que compra da gente, baseado em todo o processo que a gente vai seguindo no decorrer daquele atendimento ali. E esse processo que você cita hoje, depois de 12 anos aí de mercado, tu já tem ele bem desenhado, bem estruturadinho? Hoje eu tenho. Hoje isso pra ti é bem seguro. Tu hoje consegue, inclusive, treinar os teus corretores do teu time, da tua imobiliária, nesse formato. E funciona, você percebe que... Lógico, eu acho que no nosso mercado, me corrija se tu tiver uma visão diferente, não tem o menor problema, pelo contrário, não existe... Existe uma receita do bolo que pra mim é bem simples, cara. É ofertar. Eu acho que o primeiro passo do corretor é ele tá ali ligando para quantos clientes for necessário para ele ter o resultado dele final. Né? Eu acho que é o principal ponto, né? Mas dentro da tua receita de bolo, do que tu trabalha na Royale, teria problema em tu dividir, em compartilhar? Como é que é feito esse processo teu dentro da tua imobiliária? Na verdade, o processo que a gente faz hoje é muito simples. Ok. A gente não começa... A gente faz talvez um caminho inverso do que deveria ser. Porque é como a gente estava conversando mais cedo. Às vezes o próprio cliente, ele tem uma... Dependendo se for um cliente que é investidor, um cliente de médio, alto padrão, está acostumado a comprar imóvel, ele já sabe como funciona o processo. Perfeito. Mas vamos pegar aquele cliente ali que está comprando de repente o segundo imóvel dele ou até o primeiro. Esse cliente, ele não sabe como funciona o processo. Se você não se posiciona como profissional, ele vai atropelar o teu processo e no final das contas tu ainda não vai conseguir fechar o negócio com ele. Verdade. Por quê? Porque esse cliente, ele acha que ele escolhe primeiro o imóvel que ele vai comprar,
Pra e depois ele aprovar o depois a gente crédito, vai tá? aprovar, vai fazer todo aquele processo. E não é assim que funciona. O mundo ideal era ao contrário, né? A O gente mundo ideal aprova é o o contrário. crédito primeiro, né? Eu já deixei de fechar negócios, por exemplo, que o cliente queria porque queria saber tudo sobre valores e eu quero aquele imóvel tudo. E pelas informações que ele já tinha me passado, eu sabia que ele não ia conseguir comprar aquele O poder imóvel. aquisitivo dele não era para aquele Não imóvel naquele ia, não momento. ia de jeito nenhum, não dava. Se Sim, sim, sim. desse, eu podia vender um de 1 milhão, de 500 mil, de 300 para ele, não fazia diferença para mim. O importante era Sim, fechar o claro. negócio. Só que na cabeça dele não funcionava desse jeito. E eu já cheguei, já falei simplesmente assim, olha, meu amigo, infelizmente eu não vou poder fazer o atendimento que tu tá esperando de mim, porque não é assim que eu trabalho. E ele ligou 9 meses depois pra mim, querendo comprar imóvel, porque ele ainda não tinha conseguido comprar. E ele já tinha feito 2 análises na Caixa. A Uhum. gente tentou fazer uma terceira e eu sabia o que ia Que acontecer. O é. que que aconteceu? Ele condicionou no final das Sim, contas, sim. porque ele já vinha passando de empresa em empresa ali, e no final das contas ele não estava preparado para comprar aquele imóvel que ele queria. Quando a gente pega um cliente que ele realmente está interessado em comprar o imóvel, a gente vê que a margem para ele adquirir esse imóvel é pouca, a gente deixa de vender para ele agora e a gente vende depois. Sim. Por quê? Acompanha o cliente, né? A gente faz esse acompanhamento, a gente presta essa consultoria financeira, que é um dos pontos que a gente toca com o cliente. A gente pega esse cliente e a gente vai trabalhando ele. A gente diz: olha, por mês você tem que guardar X valor durante um período de tempo para que lá na frente, quando a gente for dar a entrada, a gente consiga, de repente, uma amortização, alguma coisa do tipo para diminuir a parcela, aquele processo que a gente Certo. sabe, mas ele não sabe. Às Sim, vezes sim, ele sim, não sim. sabe. Na E maioria das aí, vezes não sabe mesmo. o que que acontece é onde a gente sai ganhando? Às vezes esse cliente, ele demora 1 ano para fechar negócio. Só que nesse 1 ano, pelo trabalho que a gente começou a fazer no início, a gente está fazendo mensalmente ali praticamente com ele, Uhum. contatos e tudo, esse cliente já mandou 2 pra gente. Já indicou Já vocês, né? indicou 2. Então, um cliente que eu deixo para fechar de 1 ano já me trouxe 2 negócios. Então, Sim. para mim é vantajoso esperar que esse cliente feche 1 ano e faça uma Total. compra tranquila. Uhum. E no final das contas, ele vai me passar 2, vai me passar 3 depois. Então, a metodologia que a gente usa é justamente essa: é basear o atendimento principalmente na questão da consultoria. Porque se aquele cliente ali não tiver o valor de entrada, não for aprovado o financiamento, ou qualquer uma das coisas que a gente sabe que acontece, a gente prestou um atendimento tão bom que ele jamais vai se recusar e falar bem assim: procura esse corretor aqui, que esse corretor é o cara que estava me ajudando. Ele sabe e não vai falar para os outros que ele não conseguiu comprar por questões financeiras dele. Claro, claro. Mas ele vai dizer: vai lá que o cara sabe fazer. Ele vai te ajudar, né? Não, e, Exatamente. e o fato de você acompanhar um cliente e entender a situação financeira dele, teoricamente, deveria ser o básico de todo corretor de imóveis, né, Marcos? Mas a gente sabe que a nossa categoria está sempre em busca do cliente novo, né? É, Do cliente novo, do isso é lead verdade. novo, do lead quente e E é tudo mais. justamente aí que tá o ponto, tá todo mundo querendo pegar O aquela fatia novo, do sim, bolo mais e recheada você e tá pegando, tô indo por atingindo um público que ninguém tá olhando de repente. exatamente, tô indo por fora ali. Legal, perfeito. É um pensamento mais a médio e longo prazo, na Claro, não. verdade. Meu amigo, eu acho que toda ação que dá resultado, ela é válida. Não, Né? com Se ela dá certeza. resultado, quem vai questionar? Eu acho que os resultados falam por si só. A Royale tem quanto tempo de mercado, a tua A imobiliária? Royale tem 2 anos É agora. novinha. E É. como é que foi esse teu chão? Tu tá há 12 anos no mercado, foi ininterrupto? Depois de que tu entrou no mercado imobiliário, tu nunca saiu? Ou não? Eu Teve um cheguei a fazer outras atividades em intercalando paralelo? com o mercado imobiliário, oportunidades Uhum. que apareceram que eu realmente não podia deixar Não, claro, claro. de Mas aproveitar. nunca deixou de ser corretor. Nunca consegui, para falar a verdade, porque às vezes, por exemplo, eu fui chamado para ser gestor em algumas lojas, empresas, alguma coisa do tipo, eu Uhum. trabalhar na gestão, um mercado completamente diferente do mercado imobiliário. E aí eu estava ajudando no recrutamento, montando equipe, fazendo um trabalho completamente adverso do que eu estava acostumado a fazer, o telefone ficava, às vezes, chegava mensagem. Entendeu? E Aí eu até aí, brincava que eu falava assim: se essa semana chegar 3 mensagens de cliente querendo ver apartamento, alguma coisa do tipo, final do mês eu saio daqui. E toda vez que eu falava isso, acontecia. aí tu Acontecia. E aí eu voltava todo o voltava, tempo. ficava nesse. Voltava. E de onde Voltava. surgiu esse desejo de abrir a própria imobiliária? Por que necessidade? Eu tô te perguntando isso porque muitos colegas nos veem e eu acho que o mercado imobiliário ele é igual como qualquer outra empresa, né? Numa empresa você tem toda uma hierarquia, tem o dono, Sim, tem o sim. diretor, tem o gerente comercial, gerente financeiro, gerente de operação, enfim. Tem o que a gente chama de chão de fábrica, o operacional de fato, né? O mercado imobiliário para mim não é diferente. São empresas onde você tem o dono da imobiliária, você tem o gerente, você tem o coordenador de produtos, você tem os corretores de imóveis. Sim. E tem corretor de imóveis que ele tem a veia empreendedora, que fatalmente esse cara
em algum momento da trajetória dele, ele vai abrir o escritório dele, ele vai abrir uma imobiliária dele. Eu acho que todo dono de imobiliária tem que estar com o coração preparado para isso, né? Porque eu acho que isso é um movimento natural. E tem um corretor que está satisfeitíssimo ali sendo corretor, que está ganhando na casa dos milhares dele ali todo mês e tá ótimo. Conheço vários, inclusive, que eu chamei para trabalhar comigo e não quiseram assumir gestão, não queriam... Quer continuar como corretor de imóveis. Exatamente, ponto. Corretor de imóveis de incorporadora, ponto, porque ele só quer vender uma coisa e tá tudo bem para ele, porque tá funcionando. Tá dando resultado? Não tá errado. Quem sou eu para questionar, né, mano? Exatamente. Pois é, e na tua trajetória, como é que surgiu a tua necessidade da Royale? A minha necessidade, ela foi financeira. Certo. Foi financeira. Pode não fazer sentido empreender como dono de imobiliária, é questão de financeira, mas eu vou te falar por quê. Por muito tempo eu trabalhei em algumas empresas que, infelizmente, elas não respeitavam tanto assim o corretor de imóveis. Respeitavam os lucros, mas não respeitavam os pagamentos. As comissões. As comissões. Não vinham no tempo hábil. Exatamente. Eu passei a entender depois como é que funcionava esse processo administrativo, de recebimento e tudo, justamente pelo fato de que eu queria entender por que às vezes eu fechava uma venda e passava 9 meses, 10 meses, 1 ano para receber comissão. Caramba! Que já aconteceu. Eu já deixei de receber comissões que realmente eu deixei para trás porque eu não queria bater mais cabeça com isso. Não queria brigar por isso. Exatamente. Não tinha mais como. Eu já estava trabalhando em outra empresa, já estava vendendo também, então eu não queria esse desgaste. Mas eu passei por várias empresas nesse processo. Imobiliárias. Não incorporadoras. Incorporadoras, e essas imobiliárias que você teve esse desprazer de não receber, ainda estão no mercado? Não, nenhuma delas. Tudo faliu. Cara, não desejando mal, mas eu acho que é um caminho natural, né, cara? O cara não faz o que é certo, como manda o script, ele vai fechar, cara. Hoje a gente tem um padrão de comissionamento que segue o padrão de comissionamento dos escritórios das imobiliárias de fora. Tipo uma Remax ali? Não, Remax não. Não é esse o conceito? Não. É outro, tá. É outro conceito. A própria empresa que eu te falei, da Inglaterra lá, a gente segue a mesma linha. E a Oppenheim também. Sim, eu queria chegar nesse ponto, mas como tu já não entrou, explica aí. Primeiramente, como é que surgiu? Cara, pronuncia pra mim. A internacional. É Adversaire. Adversaire, bonita a pronúncia. Adversaire, legal. Como é que surgiu? Eu treinei bastante pra falar. É difícil. Como é antes, né? Adversaire. Como é que surgiu o Adversaire na tua vida? E em quanto tempo? Como é que tá esse projeto? Dá pra tu explanar ele pra gente? Dá sim. Tá? Na verdade, assim, no processo que eu abri o escritório, certo. E aí teve toda essa questão do motivo que a gente estava falando agora. Pois é, primeiramente no escritório tu decidiu sair da caixinha Manaus. Sim. E mesmo estando em Manaus, só para explicar para nossa audiência, o Marcos ele teve o intuito e a ideia de captar imóveis de outros estados para trabalhar aqui, correto? Sim. Daí começou. Então hoje tu tem imóvel de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro a gente tem também, Alagoas, Fortaleza, Rio Grande do Sul, ou seja, Santa Catarina. Já tá em alguns estados já que é a tua marca, a Royale, tá atuando. E aí a gente tem um corretor parceiro praticamente em todos esses estados, que é quem... Como a logística aqui de Manaus ela é um pouquinho complicada, então sempre tem alguém que vai poder atender esse cliente. Aí uma dúvida para quem vai nos ver. O nosso colega tá assistindo e um cliente pergunta dele, pô, tu conhece um corretor lá em Curitiba? Conhece um corretor lá em São Paulo, no Rio? Dá para ele fazer parceria com a tua empresa? Dá para fazer. Inclusive, em Curitiba, especificamente, ano que vem a gente vai abrir uma unidade lá. Ah, beleza. Então, e muito provavelmente é eu que vou ficar lá. Entendi. Muito provavelmente é eu que eu já fiz uma pesquisa de campo lá em Curitiba e eu vi que realmente o mercado imobiliário de lá é muito bom. Só que tem um outro detalhe que me chamou a atenção de Curitiba, porque no final das contas a gente pega 4 horas de ônibus, a gente está em Santa Catarina. Você faz. Então, assim, a questão logística mesmo é muito mais... outro estado que tu consegue também fazer vendas, né? Trazer, captar cliente. E aí a gente consegue manter essa logística mais facilitada, digamos assim. Então, colega, se você tiver alguma demanda nessas cidades, nesses estados que a gente falou, já depois procura o Marcos na rede social dele, o Magnata do Imóveis, e procura ele que ele pode te ajudar, de repente, a vender, atender esse seu cliente que está querendo investir fora de Manaus, certo? Certo. E aí, nessa tua viagem de Curitiba para ver essa nova sede aí para uma filial tua, sim, surgiu a Adversaire. Na verdade foi baseado em muito... foi certinho. Na verdade, quem é fluente é minha esposa. Vai, minha beleza. Esposa é a dona Larissa? ela que fala. Eu só fico escutando. Legal. Na verdade, para
para início, né, da Aham. situação, o motivo de eu ter pensado nisso, assim, eu já conversei com algumas pessoas, inclusive do mercado, sobre essa ideia, dividi um pouquinho ali o esboço do que seria, e eu Uhum. escutei muito, pô, por que que tu não foca em trabalhar imóveis aqui em Manaus e tudo? Pô, vai focar em imóvel de outro estado, tem nada a ver isso aí, não sei o quê. Só que assim, se chega um cara, por exemplo, vou te dar um exemplo, Claro, à vontade, O mano. Ricardo Martins da vida, Aham. que é bem conhecido Sim, atualmente é o aí. mais famoso da nossa Exatamente. Já profissão. conversei com ele algumas vezes já Legal, cara. pelo Instagram e Legal. tudo. E aí chega esse cara e começa a fazer um projeto, ele não tá mais na MyBroker, mas digamos que Uhum. ele pega a MyBroker e transforma ela numa empresa que trabalha em várias regiões. Na verdade, fizeram isso, Sim, né? sim, ó, Tem virou vários estados. nacional, né? E aí eles também migraram para alguma coisa um pouco mais internacional. Aí Perfeito. muita gente vai olhar aquele cara fazendo aquilo ali e vai falar, porra, eu quero ser igual ele, mano, quero trabalhar pra caramba, eu quero chegar nesse patamar. Só que aí chega um cara daqui de Manaus que é teu amigo e tu não bota fé na ideia Tu não dele. bota, a gente não valoriza. Não valoriza, Normal. exatamente isso. Infelizmente, é raro, mas Exato. acontece sempre, né? Aham. Aí eu vou te falar qual foi o meu pensamento baseado nisso que fez eu Meter a investir o cara meu nisso aí. tempo Sim. nessa Nesse projeto. expansão, nesse Certo. projeto, enfim. É, Manaus, infelizmente, por vários fatores, não é uma cidade onde as pessoas, por exemplo, o cara de São Paulo tem uma empresa, uma multinacional e tudo, ele é presidente, ele é diretor, alguma coisa do tipo, quero comprar imóveis para investir. O cara não vai comprar imóvel aqui em Manaus para investir. É muito difícil que isso Certo. aconteça. Mas o cara de São Paulo compra uma casa em Balneário Camboriú, compra um Uhum. apartamento lá, o cara de Curitiba compra alguma coisa ali em Fortaleza. O próprio pessoal daqui de Manaus compra Compra em em Fortaleza. Fortaleza, Tem certo. gente que mora alugado aqui e já entrou em contato comigo para comprar imóvel em Fortaleza. O cara mora alugado aqui, mas não quer comprar imóvel aqui, ele prefere comprar lá. Uhum. Entendeu? Então, existe essa demanda. O Perfeito. que não existe é a gente ver empresas É a realmente oferta. trabalhando em cima É o disso, foco de nenhuma entendeu? imobiliária Exato. nisso. E Ok. aí o meu foco passou a ser justamente trabalhar dessa maneira, porque eu Legal. olhava assim, se eu precisasse de algum parceiro para fazer um negócio desse, eu não consigo contar em 2 dedos de pessoas que fazem esse Vamos fazer trabalho. isso. Na verdade, você tem razão. Se não tem gente fazendo, por que que eu Por não que não, começo a né? fazer ao invés de ter que ir atrás de alguém que esteja fazendo? Boa. Entendeu? Boa. E aí o meu pensamento foi esse. Eu tirei muito tempo da minha vida, do meu dia, para pesquisar. E aí comecei a assistir aquelas séries da Netflix e tudo, de corretores de fora. E aí, por algum motivo, eu me identifiquei muito com o cara com o Daniel Daggers, né? Que é o cara da Inglaterra. Qual é a série? Só pra indica pra gente. Corretores de Londres. Corretores de Londres. Tem na Corretores de Londres. Tem na Netflix. Netflix. Legal, Tá lá. legal. Provavelmente vai ter a segunda temporada agora. Legal. E tem uma outra série também, que é da Corretores... Imóveis em Família, que é do pessoal da França. Também E na Netflix? também na Cara, eu não Netflix. sabia. Eu só Tem vi lá bastante o série de Oppenheimer. corretor. Aí o que que acontece? Comecei com o Oppenheimer lá, Ok. com o Sunset, né? Série Sim, Sunset. é. E aí comecei a assistir. Aí depois eu fui assistir Imóveis em Família, que é uma família de corretores da França que montaram uma imobiliária enorme lá. E aí começaram a expandir. Aí eu olhei e eu vi como eles estavam fazendo essa expansão na série. E eles Uhum. começaram devagar. Eu falei, mas o que eles estão fazendo é exatamente o que eu estava pensando em fazer. Se eles estão fazendo e está funcionando, por que que eu não posso fazer também? E eu comecei a fazer exatamente isso. Cheguei no nome do Daniel Daggers e aí eu entrei em contato lá, eu fiz alguns trâmites lá e tudo, e a gente conseguiu entrar no mesmo grupo dele, que é um grupo que basicamente, te dar um exemplo bem simples aqui. Ok. É, Nós somos embaixadores, e aí, ele não é, sou, entra lá e vê. Somos embaixadores de imóveis em vários lugares do. Não Porque tem é gente que não ótimo. acredita. Tem gente que não acredita. Fala aí que eu vou entrar É, agora. Fala, mano. Entra lá no meu perfil. E vai no arroba deles. Na verdade, eu vou te passar o link daqui a pouco. Tá. Que é o meu site. Tem que entrar no meu Sim. site lá. Beleza, beleza. E aí eu te passo o link. A gente, simplesmente, o processo é o seguinte. Nós entramos em contato com o corretor, que lá fora não tem esse negócio de 30 corretores com o mesmo imóvel. Um Ah, é. corretor tem essas Sim, é questões. exclusividade, né? Exatamente. Sim. É O que é que parceria lá acontece? acontece de fato, A né? gente entra nessa rede e aí funciona da seguinte forma. Tem um corretor, por exemplo, no Instagram tem, acho que um imóvel na Grécia. Tem um corretor que é lá da Grécia. Ele é responsável por esse imóvel, é o corretor daquele imóvel lá. Perfeito. E aí nós somos o embaixador desse imóvel no Brasil. Então, se algum brasileiro entrar no site e quiser comprar, de repente, entrar em contato pelo nosso link, pelo nosso site, tudo, dentro da Edivesar, a gente faz esse processo junto com o corretor da Grécia
e fecha a venda, Legal. automaticamente é parceria. Perfeito. Entendeu? Recentemente agora teve em Porto Montenegro. Eu, sinceramente, nem Nunca ouvi conhecia, falar. nunca tinha Porto escutado falar. Montenegro, também É, não. Porto Montenegro. É um local lá para Mediterrâneo, alguma coisa do Certo. tipo ali. Teve uma convenção. Vários e vários corretores do mundo todo se reuniram para fazer uma Os convenção de um lançamento. embaixadores. Exatamente. Então tem esse processo. É um processo que eu não, como eu conversei com a minha esposa, conversei com alguns amigos, inclusive o pessoal que trabalha comigo. A gente está entrando nesse projeto, mas a gente sabe que não é daqui a 3 meses, 6 meses que a gente vai Sim, começar a vender sim. imóvel fora. O É que a gente uma vai fazer plantação, né? para fortalecer a marca? A gente tem que plantar semente primeiro aqui. Uhum. Porque se nós somos embaixadores desses imóveis aqui no Brasil, então a gente precisa ser conhecido primeiro no Brasil, antes de se Claro, aventurar claro. fora. Então foi quando eu comecei a realmente fazer captações fora daqui de Manaus. Hoje, por exemplo, a gente tem mais tratativa fora do que aqui. Entendi. Aqui a gente praticamente trabalha aluguel. O Aluguel foco maior é o que é foco aluguel. maior, aluguel de alto padrão, esse tipo de Certo. coisa. Então, o foco da gente é aluguel, não é nem tanto venda. Venda tá tendo um foco um pouco maior já em outras negociações que a gente tem fora daqui. Fora de Manaus. Exatamente. Entendi. Na verdade, assim, né, olhando de maneira racional, a tua ideia foi atuar de Manaus em um mercado externo, onde se tem alguma imobiliária ou algum corretor focado nisso, eu acho que não tem. Eu não conheço particularmente, né? E aí você tá pegando uma fatia do bolo aí pouquíssimo explorada, né? É o que a gente costuma dizer, os famosos oceanos azuis, né? Você tá explorando o Exatamente. Oceano Azul, que é um tiro que você acertando daqui a um tempo, isso aí vira. Aí realmente você vai ser mais magnata ainda do que A você já é, intenção é né? essa. A Porque você intenção vai é essa. estar de braçada em um mercado ainda pouco explorado, ou até visto, né, pela gente, porque realmente a gente não tem. A gente está tão focado aqui no nosso universo Manaus que a gente acaba nem tendo esses insights. Então, cara, parabéns. Foi muito, o pensamento foi muito esse, assim, infelizmente a gente está numa região que, por exemplo, até a questão da seca interfere, por exemplo, no produto final. Uhum. Porque às vezes alguns insumos, algumas coisas que vêm de fora já chegam aqui mais caras por conta da seca. Isso reflete no valor final do imóvel, reflete no valor final do material dos móveis planejados, né? Do apartamento. Sim, sim, Interfere em sim. tanta coisa que no final das contas a gente acaba pagando o preço por uma coisa que nem está sob nosso controle, que é a parte climática da região, fora o acesso, que é muito difícil. E essa visão também que pouquíssimas pessoas de outras localizações do mundo vão querer investir. Manaus não é uma cidade onde investidores do Brasil gostam de comprar imóvel ou qualquer coisa do tipo. Eles gostam de vir visitar, mas fica no hotel ali. Agora a gente vê tantos outros estados no Brasil que realmente tem um público que eles gostam de estar investindo no mercado imobiliário. Tem pessoas de fora do Brasil hoje que eu conheço, passei a Uhum. conhecer, que investem no mercado imobiliário Brasileiro. brasileiro. É surreal, assim. Mas É surreal. agora com esse teu contato, vale a interrogação, o que que a gente precisaria fazer aí como uma categoria, né, que tem que se fortalecer, que tem que virar referência aqui internamente falando, o que que a gente precisa fazer para que a gente consiga trazer esses investidores para cá? Tu tem a tua visão disso ou tu acha que isso é impensável? Porque a gente tá é a capital da Amazônia, né? A Sim, Amazônia por si só se vende, exato. internacionalmente falando, né? Pelo menos deveria, né? Na hora do voto a gente sabe que tem mais venda do que agora, né? Com Mas de qualquer certeza. maneira ainda é um polo turístico Turístico, sim, gigante, né? sim. Principalmente para gringo, né? Tanto Exatamente. é que os hotéis de selva aqui não é feito para manauara, não é feito para amazonense, é feito para gringo, né? Exatamente. Na verdade, assim, olhando agora com. Porque a minha visão hoje ela tá mais baseada no que está acontecendo fora do que aqui, Claro, claro. de verdade. Só que o que que acontece? Eu percebi que ao longo do tempo, a questão do investimento, esse investimento de fora para dentro, esse é o tipo de investimento que ele precisa ser trabalhado desde as questões políticas aqui. Entendeu? Tocou no ponto político e realmente é um dos pontos principais, porque a gente recebe muito turista aqui. Uhum. Mas assim, vou te dar um exemplo. Tu vai receber teus amigos na tua casa. Se eles só entram, sentam no sofá e tu fica quieto na tua, eles podem ter gostado da convivência entre eles ali, da conversa, de tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, é muito genérico. Uhum. Só que eles não saem daqui pensando, nossa. Em voltar. O Fábio foi muito acolhedor com a gente. Gosto muito dele, Quero manter quero esse contato. manter esse contato e tudo. É só chegar, aproveita o que tem ali e vai embora. Então, assim, não tem uma retenção desse público que vem. Por exemplo, o pessoal que vem de fora, eles
não sabe o que acontece no mercado imobiliário aqui. E aí vem muito dessa questão. O mercado imobiliário de Manaus é um mercado regional mesmo. Ele é muito fechado até para outros estados, para falar a verdade. Porque, assim, tive contatos com corretores de fora, por exemplo, que patrimônio, PDG. Pô, teve lançamento da PDG lá, teve lançamento da Rossi em Manaus? Teve. Poxa, eu não sabia. Cara, a Rossi é de São Paulo. O cara trabalha em São Paulo, o cara vende Rossi e não sabe que a Rossi tem empreendimento aqui em Manaus. As próprias pessoas que trabalham na área não conhecem o potencial do mercado imobiliário de Manaus, que, diga-se de passagem, tem um potencial muito grande. Sim, sim. Só que esse potencial ele não é explorado. Ele é explorado por quem trabalha aqui e fica preso nessa bolha. Entendeu? Então falta um trabalho maior nosso, como corretor, como incorporador, enfim, como pessoas da nossa área, de, Tipo assim, invista em Manaus. sim, tipo, de trazer É. investidores para cá nessa questão imobiliária. Quer mais água, mano? Não, tá tranquilo. Não? Porque a gente sabe que a gente tem alguns produtos aqui sensacionais, Com certeza. né? E eu falo tanto já consolidados como de incorporadoras, e que a gente pensa assim, cara, tem público para cá, né? Não sei se tu tá acompanhando hoje, que a gente tá conversando aí, esse episódio vai ao ar agora no dia 15 de outubro, né? A gente tá vendo, por exemplo, o movimento no Alphaville aqui, que agora tá se Sim, consolidando. Você sim. já tá encontrando casas ali de 3 milhões e meio, de 4 milhões, de 5 milhões, coisa que há 2 anos atrás não existia, A gente tem, eu acho que umas né? 3 ou 4. Pronto. E eu converso com alguns colegas diariamente, né, no mercado. E hoje eu conversei para um colega e eu perguntei como é que tá essa saída? Tá tendo esse movimento? E ele me respondeu que tá vendendo mais do que os imóveis de 1 milhão, de 1 milhão e 200 mil. Então ele tá percebendo que o pessoal do alto padrão hoje está se movimentando muito mais do que o pessoal do médio. Sim, isso é Né? E aí verdade. é uma loucura da nossa cidade que a gente fica nessas gangorras. No tempo desse, o alto padrão tava estagnado, tava em passinho de tartaruga. Aí, de repente, ele dá uma acelerada, os preços dos imóveis vão lá para cima. Tem uma situação que eu analisei com relação a isso. Aí posso estar 100% certo, posso estar 90% errado, Qual? enfim, mas foi uma coisa que eu percebi, Que que era? eu verifiquei aí com o passar desses últimos momentos aí com relação a essa evolução. O cara que tinha uma casa ali de 1 milhão, 1 milhão e meio no Alphaville, esse cara, ele não via tanta perspectiva da parte financeira mesmo de investir num imóvel maior, mas ele queria. Uhum. E aí o tempo foi passando, o que que acontece? Esse cara foi acumulando patrimônio. Patrimônio realmente dinheiro Dinheiro, mesmo, sério. entendeu? E aí o que que acontece? Chega um momento onde começa a ter essa expansão, essa movimentação do mercado, o cara se empolga de novo em querer ver alguma coisa. Só que agora ele já mora numa casa de 1 milhão e meio. Ele vai procurar uma de 3. Porque ele já aproveitou aquela casa de 1 milhão e meio. Aquela casa ali, ele teve bons momentos com a família e tudo, mas por algum motivo Já não a atende gente já mais. não atende mais. A gente sabe, é do ser humano querer sempre alguma Querer coisa melhor mais. do que a gente Sim, tem. sim, Tu sim. compra um carro de 2024, lança o 2025 ali, Tu já, teu carro tá com cheiro de novo ainda, tu mas tu já quer o se outro. bate todo, né? Exatamente. TV, celular, tudo a gente faz Tudo isso, né? isso, tudo a A gente Apple que faz. tá aí pra comprovar esse Pois é, nosso não mudou desejo, nada, só trocaram a câmera de lugar e tá mas vendendo tem do fila. mesmo jeito, É pois isso é. aí. E aí o que que acontece? Esse cara, ele bota essa casa de 1 milhão e meio pra vender e vai comprar uma de 3. Uhum. Bacana. Só que aquele cara que não tinha uma casa de 1 milhão e meio e ele conseguiu juntar recursos ali num determinado período de tempo, ele também vê a movimentação do mercado. Então ele pega, ele vende um apartamento dele ali de 500, 600 mil e já dá de entrada. E aí ele Já compra a financia de um casa e de um meio. milhão e meio daquele cara que acabou de sair de lá. Então é uma Vai se rotatividade, retroalimentando o exatamente. mercado, né, Só cara? que precisa ter essa movimentação. Sim, sim. Precisa ter essa É por movimentação. isso a importância de estar sempre tendo lançamentos na cidade, né? De produtos distintos, Verdade. né? Só na Porque, região do Alphaville ali tem vários lançamentos de empreendimentos, né? sim, a gente tem ali, De apartamentos e a gente tudo. ainda tem o estoque ali da Colmeia, do Vision, né? A gente Sim, tem o Luar Ponta Negra, Up Ponta Negra, Smart é. Itapuranga, Itapuranga. tem um monte de empreendimento ali de apartamentos, o Sência Ponta Negra, o Horizonte Ponta Negra, enfim, Mirante, não sei, da MRV, tem outros produtos lá. Então tem produtos aos montes na região e a gente está trazendo aqui para uma que está se expandindo muito ali na área da Vinda das Torres. A gente está Sim, nesse momento sim. aí com sucesso de venda ali, eu acho que o Olá Ponta Negra, que foi lançado agora semana passada, bombou de vender. A gente está com o Zenit da Direcional, a gente tem o Alto do Aleixo da Capital, enfim. Sim. Não falta opção para o público comprar. Por isso que eu te falo assim, a gente tem muita oferta. E aí a pergunta é como fazer
volta ao nosso questionamento e os colegas que têm mais essa expertise e possam nos ajudar, deixa nos comentários como fazer com que esse público investidor lá de fora enxergue o potencial imobiliário que a gente tem na nossa cidade, né? Esse crescimento e a gente possa trazê-los para cá. Mas esse movimento que tu fez, cara, essa tua jogada aí de buscar captar cliente fora, eu acho que é um negócio bem legal de se fazer, porque realmente não tem ninguém focado nisso, ô Marcos. É porque, na verdade, assim, eu tive um momento de reflexão, onde eu estava prestes a fazer um anúncio de um imóvel aqui, patrocinado, Ok? Instagram e tudo. E aí eu travei na hora, eu fiquei pensando assim, eu vou colocar 500, 800 reais no anúncio desse aqui, mas assim, e se eu direcionasse esse valor para um outro estado, um outro empreendimento? Qual era as chances de eu vender um imóvel em outro estado usando a mesma coisa que eu fazia para vender o imóvel aqui? Uhum. A mesma técnica que se usa lá e que se usa fora, inclusive, é a mesma que eu usaria para vender o imóvel aqui. Sim. Então, assim, a barreira, ela existe na nossa cabeça com relação a isso, porque hoje com a internet, a gente não tem Não barreira tem para trabalhar. fronteira, né? Exatamente. Eu vejo, por exemplo, o Thiago Finch, o cara Sim. das finanças Sim, ali, sim. o cara... Multimilionário, né? Exatamente. Verdade. O que fez ele trabalhar em outros mercados que não focar no Brasil, por exemplo? Porque ele foca no Brasil algumas coisas, mas boa parte do investimento dele é todo no mercado Internacional. internacional, americano, enfim. É justamente essa questão de você destravar sua cabeça e entender que hoje a gente vive numa era que você não precisa se prender a uma localização para trabalhar. Dependendo da sua área, claro. E o Uhum. mercado imobiliário eu vi que é uma dessas. Se tem um cara que trabalha no computador, por exemplo, o Thiago Fitch lá trabalha no computador, ele faz ali os cursos dele e As tudo, ele lives, tudo. faz as lives, tudo, e ele não tá nem aqui. E ele vende pro pessoal daqui. Uhum. Por que que eu não posso pegar e captar imóveis de fora, anunciar esses imóveis na internet e vender como se eu estivesse lá? O mínimo que eu preciso fazer é encontrar um parceiro sólido para que, quando eu não tenha disponibilidade de sair daqui para ir atender, no caso de urgência, algum atendimento um pouco mais rápido, que eu tenha uma pessoa para fazer isso. Qual é a dificuldade? E aí a gente entra naquele assunto da parceria, que foi tema de vários e vários podcasts aqui, inclusive, É uma. que é a questão da Ainda é uma. parceria. Ainda é um dilema. Exato, é um dilema. E é um dilema que não deveria existir. Porque isso enfraquece, na verdade, o mercado Sim, imobiliário. sim. A verdade, e concordem ou não, sinceramente não vai fazer a menor diferença para mim se concordam ou não comigo, mas é que a boa parte dos corretores daqui de Manaus, eles não sabem fazer parceria. Não sabem fazer. E isso prejudica demais o trabalho de um monte de E gente. quando a tua fala é não sabem fazer, consegue dizer especificamente por quê? O que que é o não saber fazer uma parceria na tua concepção? Eu vi muita situação, eu passei por muita Certo. situação, e eu tiro das situações que eu passei. Não Sim, vou claro. falar nome de Não, empresa, nem beleza, nada tranquilo. disso, não tem porquê. Mas assim, eu já perdi clientes que quiseram, inclusive, me processar por causa de um erro De um de um parceiro. outro corretor. Entendeu? Eu já peguei situações de cliente que pegaram um documento e me mostraram e o documento estava falsificado do proprietário do corretor parceiro, dono do imóvel. Meu O Deus do corretor céu. parceiro do imóvel, Sim, sim. entendeu? O cara falsificou um termo aprovando uma proposta que a gente fez, o dono descobriu, conseguiu o contato do meu cliente, entrou em contato com ele e deu um BO, assim, que foi... esse foi um... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi que ficou difícil. Vamos lá. Eu sou teu parceiro, eu tô vendendo o imóvel, eu tenho o imóvel e tu tem o comprador. Sim, Beleza? exatamente. Aí eu fui lá e falsifiquei uma aprovação de uma proposta que teu Que eu cliente me fiz, fez. Mas o dono exatamente. do imóvel nunca viu Não essa estava proposta. sabendo, não sabia Aí, nem que o valor do imóvel tinha sido reduzido pela própria imobiliária dele. aí o dono do imóvel descobriu e Sabe foi como ele falar com o teu cliente. descobriu? Ah, A ficha de proposta que o meu cliente fez, o corretor simplesmente pegou, tirou a foto e mandou pro proprietário, dizendo: tá aqui a proposta dele. E na ficha tinha o número do meu cliente. Ele mandou o número do meu cliente direto pro proprietário. ele alterou o valor, mas não trocou o Exatamente. Então, número. tipo assim, até para fazer isso, Não teve cometeu. expertise. Aí E isso aí, complicou. como é, mas resolveu? Desenrolei, o cliente que continuou com a gente. A gente Menos tá atrás mal. de outra unidade, mas assim, esse foi um Entendi. dos casos em muitos, assim. É São porque. 12 anos, né, mano? Não ia ter só dois, Exatamente. né? Às vezes, porra, o cara pega e posta lá que imóvel fulano de tal aceita parceria.
E aí tu tem que passar uma semana mandando mensagem pra esse A cara pessoa te quase todo responder. dia pra ele responder. Isso daí Mano, ainda acontece não é muito, né, assim cara? não é assim que se trabalha, mano. Se você não tá É, preparado pra entender o que realmente de fato é uma parceria, trabalhe seus imóveis sozinho. E o pior é que quem é mais lesado nisso não é nem a gente, é o é o cliente. proprietário, sim, É o sim, sim. cliente, porque É interessante falar sobre isso, que hoje saiu um corte no, que a gente fez com o Fábio Clementino, que Clementino, a gente sim, falou exatamente sobre isso, que a gente fala, exato, o ponto é, o proprietário tá ciente que tu não faz parceria, né? exato. Se o proprietário tá ciente e aceita, tá certo. Quem sou eu para questionar? Até porque o imóvel é do dono do imóvel. Ele disse: não, Exato. o Marcos é meu corretor, o que ele decidir, tá decidido. Tá tudo certo. Eu posso não concordar, mas tá tudo bem, bem claro aí entre as partes, né? Mas é difícil de acreditar que um dono do imóvel que quer resolver o problema dele, quer vender o imóvel dele, seja lá para o que for, ele vai tolerar, vai ficar feliz de saber: não, o Fabiano levou um cliente lá, mas não quero vender para o cliente Fabiano, não. Deixa que eu vou vender só. Pô, É mais complexo teve isso uma de aceitar. situação, agora recente, teve uma situação no Solar dos Franceses, que a gente tentou de todas as maneiras, o contato com O corretor o parceiro. corretor parceiro, porque o cliente estava com o valor à vista para E comprar. aí? Mas O ele nem cliente foi bater. respondia? Não, não respondia. Ele falava, Que vamos, louco, olha, velho. vamos agendar a visita. A gente agendava a visita com ele. Desmarcava. Duas vezes eu cheguei lá, uma ele desmarcou e eu já estava lá com o cliente, e a outra ele desmarcou. Na verdade, ele nem mandou mensagem nenhuma. Eu cheguei com o cliente e fiquei esperando lá. E aí o que que aconteceu? Dessa ida e vinda, o cliente ficou, obviamente, na razão Chateado, dele claro. de ficar chateado. Com certeza. E aí tem coisas que realmente a gente não consegue reverter. E aí ele simplesmente foi lá no apartamento Conseguiu o e número. conseguiu entrar encontrar o proprietário e fechou direto com ele, e pronto. Ou seja, nem você Nem e nem eu. eu. E nem o parceiro. Então é o Cara, que tipo de situação situação, que a né, gente tem cara? que lidar. Não, é muito louco te ouvir isso. Nessas horas, eu não acho. Quem discordar, que me perdoe. Eu não acho antiético você ir tentar buscar o imóvel. Porque se tu tem como provar por conversa, por mensagem, por sinal de fumaça, que tu tentou viabilizar aquela parceria com o corretor responsável pelo anúncio e simplesmente não funcionou, cara, eu vou lá na portaria e ainda mostro a foto. Olha, tu conhece esse apartamento aqui? Eu tô precisando falar com o dono. E se duvidar, eu ainda vou falar pro dono: dona, tá aqui, olha, tá aqui minhas conversas aqui, ó, o seu corretor não me atende. Porque esse tipo de corretor, ele queima a categoria como um todo. Entendeu? Justamente. E aí ele entra naquela fama que todo corretor é assim, é um mau profissional. Quando a gente sabe que não é, mas aí por um paga todos, né? E a fama negativa, ela toma uma proporção mais rápida e maior do que a fama positiva, né? A gente faz coisa certa, certa, certa. Quando tu erra uma vez, mano, esse um erro aí te derruba de uma maneira que Eu é vou te, difícil levantar. eu vou te falar que, na verdade, teve uns meses atrás aí que realmente foi uma situação bem complicada, porque a recorrência de parcerias que eu estava tentando fazer e que não estavam funcionando de jeito nenhum, estava afetando meus negócios. E a partir do momento que isso começou a afetar, eu realmente comecei a pensar, eu tô tendo menos dor de cabeça remando para um lado que ninguém tá indo, então eu vou botar todo o meu esforço lá, Minha porque energia é pra eu cá, né? queria que as coisas funcionassem realmente aqui. Entendi. Só que pelo menos para mim não estava funcionando da maneira que eu queria, entendeu? Eu sei que tem muita gente, porra, boa pra caramba trabalhando no mercado. Sim, sim. Tu falou do Clementino, essa semana eu liguei para ele agora, tem um cliente meu que tá querendo comprar imóvel e ele tem. Vamos ver se a gente viabiliza essa visita e tudo. Perfeito. Ele me avisou, cara, não tem como fazer visita esse final de semana. E aí eu falei, vamos tentar durante a semana. E aí o cliente viajou também, tô esperando ele voltar, a gente vai alinhar. Mas eu tive o feedback dele, já avisei o Pelo menos teve um cliente. retorno, né? Já, Exato. já Tem começa por aí, né? o próprio Jorley, o Jonatas, foram professores da minha vida. Foi mesmo, foi. Foram professores. Os Até porque caras. tu falou que tu trabalhou na McDonald's, trabalhou com o Jorley lá. Sim, Foi sim, a gente legal, trabalhou, legal. chegou a trabalhar junto lá. E assim, aprendi muito com eles. Então, assim como eles, tem muitos outros corretores aqui em Manaus que realmente eles são excelentes profissionais. Se tu botar uma parceria na mão deles, tá tudo certo, tá tudo Fique tranquilo. tranquilo que vai dar bom, né? Exatamente. Só Uhum. que ao mesmo tempo que tem alguns poucos que tu pode contar, tem muitos outros que, Infelizmente, a maioria a gente ainda não infelizmente, confia. assim, Cara, mas a gente vai mudar isso, cara. a gente tá remando Eu sou um eterno romântico do mercado imobiliário, a gente vai mudar Eu isso. espero que sim. Eu acho que a gente tá num... E se o que eu estiver fazendo agora puder contribuir um pouquinho
para que muita gente, principalmente a galera nova que tá entrando, porque às vezes não Sim, pega boas sim. referências. É isso aí. A galera nova que tá entrando, meu amigo, tem muita gente que eu já percebi que tá fazendo trabalho do caramba, assim. Bem feito, Bem né? feito, tem gente que eu olho assim, pô, vídeo bacana, eu vou dar uma olhada no perfil da pessoa lá, o cara tem, tipo, menos de 1 ano de mercado. É E eu verdade. Tem falei muita assim, gente nova caramba, mano, entrando. é esse tipo de gente que a é, gente tá precisando E essa no galera mercado. nova que tá entrando com sangue nos olhos e vendo a profissão de maneira profissional, querendo fazer a coisa do jeitinho certo, cara, essa galera daqui a alguns anos, eu acho que ela vai engolir os corretores que não estão se profissionalizando. É igual tu Exatamente. falou o caso das imobiliárias que você teve problema, que você falou Sim, nenhuma sim. tá aberta mais. Eu acho que é um movimento muito natural, entendeu? A mesma coisa essa questão da unificação do mercado. Eu entendo que daqui a uns 2, 3 anos, eu acho que a gente vai ter um mercado mais unido, mais consolidado, mais forte, até porque eu percebo que a gente está tendo esse feedback positivo dos colegas, dos donos das imobiliárias, das incorporadoras, onde todo mundo quer fazer um mercado melhor. Quando eu digo mercado melhor, Sim. para um todo, né? Eu quero o meu resultado, obviamente, mas eu quero que. Eu entendo que para o meu resultado ser melhor e mais rápido, a categoria tem que ser forte. A gente precisa estar Exato. com os corretores de imóveis bem falados de uma maneira Um geral. tempo atrás, não tinha como 10 corretores que estão tentando fazer um trabalho bacana, com uma visão de mudar o mercado, alguma coisa Sim, do tipo, sim. lutar contra 900. É isso Tem aí. como. Então, quando Hoje, a gente consegue pegar, pelo menos igualar, né, mano? igualar ali a competição, já fica um pouco mais Cara, eu justo. nem acho. E aí eu vou até fazer uma defesa. Eu nem acho que a gente tem uma maioria querendo fazer um trabalho ruim. Eu não acho, de verdade. Porque, graças a Deus, aqui um ano no ar e com metade do tempo que você tem de carreira, eu também conheci muitos corretores, muito dono de imobiliária, muita gente de incorporadora. E hoje a minha percepção, ela já está mais positiva, tá mais otimista, altruísta, por assim dizer, de que a gente vai conseguir, porque hoje eu já entendo que tem mais gente querendo fazer um mercado melhor Sim, do sim, eu que, vejo do isso que de também. maneira ainda, não, faz desse jeito aí, não, que se dane o outro. E eu não vejo mais isso, eu não vejo tanto em verbalizando quanto em ação. Sim, sim. Graças a Deus, eu estou cercado de pessoas que eu percebo que querem fazer um mercado mais positivo, que querem fazer parcerias saudáveis, onde todo mundo ganha. Esse ano, cara, eu acho que sem brincadeira, acho que metade do negócio que eu fechei no ano foram em parcerias. E Não, com, praticamente todos que eu fiz também foi parceria. e com os percalços que acontecem nas nossas vendas, faz parte, não existe, né, mundo rosa no nosso Ah, mercado. com certeza. é, Todo mundo saiu feliz, ninguém tá insatisfeito com daqui, do lado daqui, com o lado de lá. E a gente vai aí costurando, ajeitando as coisas, e então acho que isso é positivo, entendeu? Esse Essa é uma ponto. evolução que eu acho que a gente tá tendo Sim, no não, mercado. na verdade, esse ponto que tu falou é justamente o que aconteceu. Porque antigamente tinha muito corretor que eu conhecia, inclusive eu, que tinha receio de fazer parceria com outros Legal. corretores por causa desse problema. Então, esses corretores, eles passaram a trabalhar quietinhos no canto deles Sim. sozinho. Quando a gente começa a ver o cenário onde os corretores eles já estão começando a modificar esse pensamento e realmente querendo trabalhar no mercado melhor, o que é que acontece? Esses corretores que até então não queriam fazer Tava parceria, fechadão lá. estavam fechadão, começam a sair do casulo e começam a querer fazer parceria Legal. também. Por isso a gente do nada teve uma crescência agora Que bom, que do, bom. do... E a mesma coisa, os que não quiserem sair do casulo e quiserem continuar trabalhando sozinho, tudo bem. Tudo bem também. Ninguém vai agradar todo mundo, ninguém tá aqui para isso. Mas eu acho que também com o passar do tempo isso vai ser uma minoria, né? Porque, por exemplo, De fato. o Fábio, citando o Fábio de novo aqui, ele falou que tem corretor aqui que o perfil é fechado, que nenhum corretor pode seguir. Cara, eu desconheço quem seja, ele não quis também citar nomes. Eu até falei, Ah, pô, já vi alguns, já vi né? alguns, já vi Então, alguns. eu acho que esse tipo de profissional, por exemplo, eu conheço corretores em Manaus que são excelentes profissionais, mas eles não querem compartilhar o que eles fazem, Sim. do que eles se alimentam, onde eles vivem. Eles não querem Ah, ter, né? Eles é. não querem ter essa pegada Eles vivem porque no habitat deles isolado porque eles ali. têm aquele eu acho que o pensamento não, tá funcionando pra mim, eu tô fazendo meu pé de meia aqui, eu vou compartilhar com o Marco pra quê? Vou falar pro Fabiano pra quê? Não vou compartilhar. Eu vou lá no podcast falar pra uma audiência que o mercado imobiliário tá dando. Pra quê? Pro pessoal fazer igual? Não vou. Deixa ficar. Eu não concordo, mas eu entendo. Eu não concordo com esse pensamento. Mas eu entendo, não é obrigado a fazer e tá tudo certo. Mas eu acho que quanto mais gente que eles quiser compartilhar, quanto mais pessoas quiserem multiplicar esse profissionalismo, mais saudável para o mercado, todo mundo ganha, a sociedade nos vê com os Ah, com outros olhos, certeza. e aí, consequentemente, outros magnatas surgirão, outros podcasts surgirão, outros projetos do mercado imobiliário surgirão, como, por exemplo, expandir a marca daqui, né? Aqui em Manaus,
A Capital tem produto fora daqui, né? É de Manaus. Eles têm em Belém, Sim, sim. né? Tem no Pará, não sei se é exatamente Belém, mas tem no Pará, que os meninos já tem. conversaram aqui. E eles têm o estúdios em São Paulo, né? A Capital. E a Graube, que veio da Lauchner, também já conseguiu levar a marca dela para outros estados na parte de correspondência. Ah, sim, Ela já verdade. exportou Verdade. esse serviço daqui para fora. E eu já veio outra pessoa aqui que vai me perdoar, mas eu não recordo que também já tem algum trabalho fazendo fora de Manaus. Ou seja, a gente já tem um movimento de profissionais daqui exportando mão de obra, né? Seja no mercado imobiliário, seja no mercado financeiro, na parte de financiamento, seja como imobiliário. Tudo daqui a pouco, Deus quiser, ano que vem está inaugurando a tua unidade da Royale lá em Curitiba, não é isso? Não é esse o A projeto? pretensão é que lá para março, mais ou menos, Já a gente esteja já as faça, portas porque aí abertas, tem aquele legal. período de final de ano, que é um pouco mais Sim, parado, a sim, gente sim, sabe. sim, Então, não, tranquilo. março, abril ali já. Deus quiser, você vai passar um áudio dizendo, ó, manda foto aí que a gente publica aqui, que é para compartilhar, que é pra turma ver. Por quê? É a gente vendo o nosso corretor daqui expandindo, levando a marca dele para fora da nossa cidade. De repente fazendo esse movimento. Por que não trazer pessoas para investir aqui? Chão tem, terra tem Exatamente, exatamente. para incorporar, público tem. A gente vê que as incorporadoras lançam e em alguns casos o preço sobe rapidinho porque a demanda foi gigantesca. A gente tem parceria com a YMK, que é um grupo imobiliário de São Paulo, inclusive, a gente também tem parceria com eles. E é muito legal porque eles têm uma comunidade ali de corretores, de incorporadores, na verdade, que é uma aba da empresa que se chama Land alguma coisa, eu Uhum. não recordo o nome exatamente, mas é justamente incorporadores que estão procurando terrenos para lançar imóveis em outros estados além de São Paulo. Show. Então, tem essa movimentação que está acontecendo por lá, de incorporadores de lá que estão buscando em outros estados demanda de terrenos para fazer lançamento Sim, sim. fora de São Paulo, Ou seja, a entendeu? gente Então tem opções, né? Cara, eu vou te falar, esse intercâmbio, a gente só tem a ganhar. Porque quando você vai conversar com alguns corretores dos grandes centros, fora Manaus, a gente percebe o quanto a gente, como corretor de imóveis aqui, por mais que a gente tenha conhecimento e busca, a gente ainda tem muito a evoluir como corretor de isso é imóveis. verdade. Até porque a gente está em mercado, nosso mercado é bom, mas tem mercado que tem lançamento todo dia. Isso é verdade. Diariamente, e não só um, vários lançamentos da cidade, né? É, Então, tipo, esses corretores. Rio de Janeiro teve, acho que foi Rio de Janeiro agora, recente, que teve um lançamento que esgotou em horas depois do Da abertura de lançamento e vendas. era tipo ticket médio alto. Não, é surreal. Então a gente ainda tem muita coisa para aprender. E essa troca, quando a gente, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver 3 dias aí com o Jardel e com o Gustavo, na véspera da Expo Imob. Cara, a gente vai conversar com esses caras e a gente fica olhando o que a gente tá fazendo de certo e o quanto a gente ainda tem para aprender, né? E quando eles vão conversar com a gente, eles também, pô, isso aqui dá certo aqui, isso aqui funciona desse jeito. Então, é uma Eu tô troca, ligado, é realmente uma troca, entendeu? E realmente. essa troca com pessoas, com corretores de outras cidades, faz a gente evoluir, faz a gente evoluir. Então, eu acho esse movimento que você está fazendo de expandir tua marca para uma outra cidade, de repente se tornar embaixador da Advasor Air. Acertei? É isso É aí. isso aí, tá bom. Isso aí, cara, eu acho muito importante. E mais importante ainda, fica a dica, se eu puder lhe dar uma, investe na divulgação disso aí, que os corretores daqui precisam saber, que é para gerar essas parcerias e para gerar esse movimento, para a gente entender melhor esse mercado, saber como funciona e de repente a gente conseguir, quem sabe através desse movimento, trazer investidores para cá ou, quiçá, levar realmente investidor de Manaus. Por exemplo, teve um evento agora, me esqueci o nome do condomínio, onde a diretora falou que ela vendeu uma cobertura em São Paulo para um investidor aqui de Manaus. Ou seja, a corretora lá de São Paulo vendeu uma cobertura para empresário daqui. E não foi a gente, não Não foi nem o foi a gente, corretor, exatamente. né? E dá Então, aquele aí, sentimento tipo, de. como assim, cara? Que a gente Porra. não tá vendendo, deixou passar essa, Mas né? sabe por quê? Diga, qual a tua visão? Porque as próprias pessoas que moram aqui em Manaus, que têm esse poder aquisitivo para investir em imóveis fora, eles não compram com os corretores daqui porque justamente eles já investem em imóveis, eles sabem que os corretores daqui muito dificilmente trabalham em imóveis em outros estados, entendeu? Então, eles vão procurar quem já Quem está já tá lá. lá, né? Se Sim. tem uma empresa que é referência no mercado,
Por exemplo, a gente está chegando isso aí, e a intenção é que a gente cresça mesmo, eu não tenho por que dizer, eu vou tentar. Não, a minha intenção é que a minha empresa realmente cresça e se torne uma marca que realmente ela consiga alcançar investidores e Patamares pessoas maiores, para né? patamares maiores. Sim. Porque se for para eu achar que eu não vou conseguir, para que eu vou Não perder vai meu nem tempo entrar, tentando? né, Marquez? Você tá certo. Então, assim, a minha intenção é que pessoas daqui de Manaus, realmente investidores daqui que tenham intenção em investir em imóveis fora, não precisem buscar o corretor lá de fora, tem um corretor aqui dentro que trabalha com esses Legal, imóveis e legal. tudo. É isso Então aí. a visão ela é muito por aí mesmo, assim que eu Perfeito, não, e pensei. eu acho super correto. E eu vou torcer para que dê certo. E se você precisar de ajuda, se eu puder ser útil nessa caminhada, conte comigo, conte aqui com o canal, com Café com o Corretor, que é pra gente Com ajudar certeza. a gente. A intenção daqui sempre foi elevar a nossa categoria a um patamar maior que eu acho que ela merece, ao respeito que a sociedade precisa ter, né? Isso é uma coisa que eu percebi muito agora, porque eu tive contato com corretores de fora. Acho que eu vou até te mostrar aqui, ó. É, rapidinho, deixa eu só colocar Achar. aqui. Cadê? Tá aqui, ó. A comunidade da Edversaire. Então, aqui, ó, por exemplo, chat geral. Sim. Ó, tudo são corretores, ó. E eles é igual como se fosse o grupo daqui, de Sim, corretores sim. O daqui, cara tá todo postando mundo imóvel. postando. Só que aqui é É tipo é uma outra tudo. situação, porque, pô, tô vendendo um imóvel em Marbella, lá em Portugal, entendeu? E aí, pô, divulguem que a gente faz parceria. Então, Legal, cara, tem toda legal. uma Tu quiser interação. anunciar esses imóveis à vontade aí, sem problema. Exatamente, tem toda uma interação aqui. E aí eu fico pensando, são pouquíssimos, ó, 3% bônus de 5 mil, só que aqui a gente tá falando de euro, né? Tá Sim, falando de euro não e tá tudo. falando de real, né? Então tem toda uma situação onde a gente realmente interage e aprende, porque tem corretor aqui que Uns, manda assim, pô, fiz uma coisa aqui que funcionou, tentem aí no de compartilha. vocês, porque se tu tentar daqui e der certo, daqui a pouco tu tá fechando o imóvel do cara que tá lá Legal, longe legal. e tal. Então, Não, cara, explora bem isso, aproveita que você já tá nesse grupo e explore bem, porque isso aí pra você, pra tua marca, ela é maravilhoso. Ela é realmente maravilhosa, é uma oportunidade que poucos corretores vão ter, ou têm, né? Talvez isso cresça com o passar dos anos, mas o fato de você estar no grupo desse e poder ter acesso a essas pessoas já te abre portas que provavelmente tu não teria aberta, né? Então tu te cria acesso de uma maneira muito legal. Então parabéns pelo trabalho. E como eu sempre falo para todo convidado que vem aqui, tudo que é bom dura pouco. com A gente está mais certeza. de uma hora conversando, né? E aí o tempo voa. A gente já está chegando ao final. Queria te agradecer de novo a tua presença, tá? Bacana, A cara. porta está aberta. Quando quiser voltar, quiser trazer novidade aí da Muito tua nova provavelmente eu vou unidade, trazer novidades em breve aí. legal. Tomara que você lembre da gente, venha aí trocar essa ideia. E o canal é nosso, então se quiser trazer alguma ideia que vá agregar aí para nossa categoria, por gentileza, o espaço é teu. Eu sempre deixo essa despedida, por assim dizer, para o convidado. Você tem algo que a gente deixou de pontuar que você gostaria muito de pontuar agora? Essa é a tua hora, Marcos. Olha, eu acho que, na verdade, a única coisa que eu poderia pontuar agora é uma coisa que a gente já veio conversando e outros participantes aqui já vieram conversando também, que é com relação a gente tentar ser uma categoria realmente mais unida. Legal. Isso está mudando bastante com o que era, em comparação com o que era antigamente. Porque antigamente eu sou da época que se tu deixasse tua agenda dando Aberta, sopa ali, é, cara voltava, tava com a folha arrancada a ali, briga era feia, entendeu? né, cara? Hoje em dia a gente realmente tem apesar de que ainda tem muita coisa para Sim, evoluir, sim. mas não quer dizer que estagnou. A gente evoluiu muita coisa. Legal. Então, assim, se todo mundo tirar um pouquinho do seu tempo para realmente tentar melhorar como profissional, automaticamente o mercado em si vai estar melhorando. Perfeito. Então, assim, se a gente tiver parcerias sadias, se a gente tiver conhecimento, adquirir conhecimento, se a gente realmente se preparar para ser corretor de imóveis, entender que hoje o corretor ele não é só o cara que vende o imóvel, mas ele é o cara que realmente ele ajuda o cliente dele ali, ele faz uma consultoria, ele precisa saber mais do que simplesmente algo com relação ao metro quadrado e tudo. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai se tornar um mercado tão bom de se trabalhar que boa parte dessas coisas que realmente prejudicam o trabalho da gente vão acabar. Já estão diminuindo bastante, isso é bom pra caramba, mas a gente tem alguns Ainda passos tem ainda chão, para ainda tem dar, ainda chão. tem chão, Legal. mas de qualquer forma, é,
eu tenho orgulho da minha profissão. Que bom. Eu tenho É isso orgulho da aí. minha profissão. É isso aí. Eu acho que se eu não tivesse orgulho, se realmente eu. É igual a mãe e o pai da gente, né? Se a gente só passar a mão, talvez a gente não tenha ali um resultado muito positivo. Com Então a certeza. gente tem mesmo que falar, às vezes. Às vezes muita gente tem medo de falar alguma Sim, coisa ali sim. porque vai ser Se indispor, né? julgado ou alguma coisa do tipo. Mas precisa ser discutido. Esses assuntos precisam ser discutidos para que a gente tenha um mercado muito melhor. E vamos para frente. É isso aí. Crítica construtiva nunca faz mal a ninguém. A gente tem que ser adulto e saber absorvê-las e fazer autocrítica e olhar se a gente tá certo. Se não foi pra você, você é um corretor que faz tudo certinho, não é pra você. Né? É simples assim, vamos Basicamente seguir. isso. Se você, a carapuça serviu, vamos mudar que a gente vai servir. E a gente tá errando, cara. O Marco erra, eu erro pra caramba. Ninguém aqui tá posando de perfeito, mas Hoje, se eu não errar, se eu... né? Mas a gente tá, o que a gente quer, o que você quis dizer é que a gente tem que buscar um mercado imobiliário mais saudável para todos nós, como categoria e Exatamente, não exatamente. individualmente apenas. É isso aí, beleza, Marcos. Meus queridos, eu esqueci só para variar, né? E aí agora só no final, quem chegou até o final, deixa o teu like, não esquece de deixar o like, que precisamos muito que o canal cresça. Se você já está inscrito, muito obrigado mais uma vez. Se você não está inscrito, ajuda o canal a crescer. Se inscreve, compartilha nos grupos que você participa e vamos fazer do Café com Corretor o maior podcast do mercado imobiliário do Norte juntos, beleza? Valeu, até terça que vem.